No programa Hora Extra, você confere os seguintes destaques. Atuação conjunta de entidades governamentais e da sociedade civil busca inserir pessoas com deficiência e reabilitados no mercado de trabalho. Palestra a trabalhadores do transporte coletivo e rodoviário de Goiás fala sobre a importância da fisioterapia laboral. E no bloco de entrevistas, o professor e advogado João Augusto Castro fala sobre o fenômeno do dumping social. Aguardamos você! Está começando mais uma edição do Hora Extra e nesse programa você confere as seguintes notícias. Entidades governamentais e da sociedade civil se unem no Fórum Goiano de Inclusão no Mercado de Trabalho das Pessoas com Deficiência e dos Reabilitados pelo INSS. Palestra a trabalhadores do transporte coletivo e rodoviário de Goiás fala sobre a importância da fisioterapia laboral. E no bloco de entrevistas, o professor e advogado João Augusto Castro fala sobre o fenômeno do dumping social. O Hora Extra está começando agora. A atuação conjunta de entidades governamentais e da sociedade civil busca inserir pessoas com deficiência e reabilitados no mercado de trabalho. Confira. O Fórum Goiano de Inclusão no Mercado de Trabalho das Pessoas com Deficiência e dos Reabilitados pelo INSS foi instituído em 2012 pelo Estado de Goiás. Um dos objetivos do encontro, realizado mensalmente, é sensibilizar as empresas para os aspectos da empregabilidade de profissionais com alguma deficiência e dos reabilitados pelo INSS. O Sindipoder conta hoje com o apoio de aproximadamente 40 parceiros, entre eles órgãos públicos, associações e entidades empresariais. Juntos, realizam ações que promovem a inclusão de pessoas com deficiência e reabilitados no mercado de trabalho goiano. O presidente do Sindicato das Indústrias Farmacêuticas no estado de Goiás e coordenador do Sindipoder, Marçal Soares, acredita que um dos fatores que mais dificultam a empregabilidade desses profissionais é a discriminação. O Brasil tem uma dívida de mais de 500 anos com as pessoas com deficiência. Durante esses anos da nossa descoberta, da nossa colonização, não houve uma grande importância por parte do setor privado e público na empregabilidade das pessoas com deficiência. De uns anos para cá, é uma meta do governo empregar essas pessoas, incluir essas pessoas na sociedade. Os principais problemas que nós temos hoje são, primeiro, a discriminação por parte da própria família, por parte das empresas, por parte dos colegas de trabalho. Outro problema que nós temos, a má formação educacional. Somente agora nos últimos 3 anos foi que o governo despertou para a formação educacional e técnica das pessoas com deficiência. Se ela não tem formação, ela vai competir num mercado cruel, um mercado com uma competição extremamente desigual. Então essas pessoas realmente precisam ter formação. À medida que elas forem tendo formação, elas vão podendo competir e entrando nesse mercado de trabalho. Um terceiro fator muito importante é a desinformação. As pessoas não têm um pleno conhecimento dos seus direitos. Uma pessoa com deficiência, normalmente ela fica isolada, ela fica mal informada, ela não tem conhecimento dos seus direitos, ela não tem conhecimento das entidades que trabalham na defesa dela e elas não têm conhecimento do direito ao trabalho, do direito à cidadania. Esse, ao nosso ver, foi o que nós identificamos como os maiores problemas. Segundo o coordenador do Sindipoder, a principal missão do Fórum era unir as entidades em função da inclusão social das pessoas com deficiência. Olha, nós descobrimos que existem várias cordas. Cada um puxa a corda com um esforço tremendo para cumprir suas metas, para cumprir com as suas obrigações. A principal função do Sindipoder é agregar essas pessoas.
Hoje a gente conta aí com quase 40 entidades públicas, privadas, empresariais que estão trabalhando. A nossa função, a nossa verdadeira missão é unir essas entidades, é ter uma única corda, com um único esforço, no mesmo sentido, para que a gente alcance esse sucesso. Então a gente consegue colocar todas essas entidades, todas as empresas, as entidades de ensino, dentro de uma mesma sala, conversar, trocar ideias, dentro dessa meta da empregabilidade, porque nós acreditamos que é através do emprego que a gente vai ter a verdadeira inclusão social da pessoa com deficiência. Apesar da legislação brasileira obrigar as empresas com 100 ou mais empregados a preencherem de 2% a 5% de seus cargos com pessoas com deficiência, apenas 25% da cota exigida em lei é cumprida no Brasil. Em Goiás, esse número cai para 17%. De 677 mil trabalhadores, das 1.357 empresas com mais de 100 empregados, apenas 4.600 trabalhadores possuem alguma deficiência. Segundo a procuradora do Ministério Público do Trabalho em Goiás, Janilda Guimarães de Lima, a Superintendência Regional do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho são os responsáveis pela fiscalização das empresas quanto ao cumprimento da lei de cotas. São dois órgãos que são responsáveis pela fiscalização. Primeiro, o Ministério do Trabalho, a Superintendência Regional do Trabalho. E, em segundo lugar, o Ministério Público do Trabalho. A superintendência, ela atua fiscalizando as empresas e verificando se existem empregados lá e se não existirem em número suficiente, ela autua. O Ministério Público do Trabalho instaura inquéritos e chama as empresas para fazer termos de ajustamento de conduta caso elas não estejam contratando. E se for o caso, se elas não aceitarem, ajuizar ações civis públicas contra essas empresas. A procuradora acredita que a principal dificuldade das empresas não é se adaptar às regras da lei de cotas, e sim acreditar que as pessoas com deficiência tenham capacidade de desenvolver atividades dentro do ambiente de trabalho. Cumprir a regra da lei de cotas pode até ser fácil, mas o que é mais difícil é a empresa superar os obstáculos que ela tem com relação ao preconceito em consideração à pessoa com deficiência. Porque as empresas, elas não acreditam que a pessoa com deficiência tenha capacidade para desenvolver atividades dentro do seu ambiente. E isso é o grande problema. Então, por mais que as pessoas com deficiência estejam ainda necessitando de qualificação, nós observamos que as empresas não contratam também as pessoas que têm qualificação universitária, por exemplo, por causa do preconceito. Palestra a trabalhadores do transporte coletivo e rodoviário de Goiás fala sobre a importância da fisioterapia laboral. Veja como foi. Trabalhar com segurança e saúde e prevenir acidentes de trabalho. Esse é o objetivo do evento promovido pelo TRT de Goiás, em parceria com o SEST Senat e o Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo e Urbano de Passageiros de Goiânia, CETRANSP. O evento faz parte da agenda do programa Trabalho Seguro, do Tribunal Superior do Trabalho, e contou com a participação de cerca de 300 trabalhadores do transporte coletivo e rodoviário de Goiás. Segundo dados do IBGE, a expectativa de vida do brasileiro aumentou para 71 anos. No entanto, nos últimos 14 anos de vida, o indivíduo é acometido por algum tipo de doença. Daí a importância da prevenção de enfermidades por meio da fisioterapia laboral. Tema da palestra proferida aqui no SEST Senat pela fisioterapeuta e acupunturista Simone Lemos. Ela deu dicas sobre posturas corretas e exercícios simples para poupar a coluna e diminuir o estresse muscular advindo da profissão, especialmente do motorista, que permanece boa parte de sua jornada laboral sentado. Simone Lemos destacou também o estresse que acomete esses trabalhadores em razão do tráfego intenso de veículos nas ruas das grandes cidades e também nas estradas brasileiras. Segundo a profissional, o estresse pode gerar desequilíbrio físico, psíquico ou social. Daí a importância de o trabalhador reservar 10 minutos para alongamentos e exercícios simples durante e após a jornada de trabalho.
O estresse, vai começar pelo barulho, o ruído, começar por muitos fatores como a obesidade, como muitas vezes até o cigarro e o sedentarismo. E aí, através da prevenção e qualidade de vida, que seria até o tema hoje, né, principal, a gente busca diminuir a questão do estresse. Hoje a gente até brinca que as pessoas acham que é chique ter estresse, mas vai levar a vários fatores como insônia, dor de cabeça, problemas articulares também, queda de cabelo, problemas na unha e o indivíduo não tem qualidade de vida. Então, prevenindo hoje o estresse através da qualidade de vida, que a gente vê que não é só na alimentação, esse motorista ou esse indivíduo, ele pode ter uma vivência melhor no mundo, desde em casa, muitas vezes, com seus próprios familiares, que não seria só ambiente de trabalho. A gente tem que ver um indivíduo hoje numa pirâmide como um todo. Nós estamos chegando mais perto do trabalhador para que nós possamos ter mais consciência das necessidades deles e também fazer esse programa de prevenção de acidentes, entendeu? Nós estamos levando a eles hoje uma educação mais ou menos melhor de trânsito, levando a eles o ensinamento de ginástica laboral, uma melhor qualidade de vida e para que eles observem que a vida deles é importante, para que eles sejam menos negligentes, menos imperitos e que, no fim, o trabalho traga realmente realizações sem nenhum acidente. Para o motorista Carlos Catem, exercício não é problema. Ele alivia as tensões da profissão no esporte com a prática de karatê. Ele e a esposa são faixa preta. Apesar da jornada de 7 horas e 20 minutos diários, Carlos encontra tempo para treinar todos os dias da semana. E salienta que o condicionamento físico também ajuda a cabeça. O esporte, ele ajuda você a tomar certas direções positivas, entendeu? E consegue fazer você enxergar o mundo de uma maneira diferenciada. Então o karatê, ele ajuda nessa realização, né? Do bem-estar do corpo e como coletividade os demais, as outras pessoas, né? Porque o esporte, ele muda a vida da pessoa. E aqui o trabalho que está sendo realizado realmente é um trabalho bem direcionado, bem elaborado, né? São excelentes profissionais que nós já vimos até agora, né? Então realmente é um projeto tremendo, é maravilhoso isso daí. Olha, o motorista por si só é uma profissão já bastante estressante, bastante desgastante no dia a dia, com esse trânsito que a gente convive hoje nas grandes cidades. E a conscientização é importante porque promove o bem-estar do motorista, evita os acidentes de trânsito, consequentemente melhora a qualidade do transporte que proporciona não só ao motorista, mas aos usuários do transporte e toda a coletividade das cidades do trânsito. Então é importante essa conscientização, é importante esse evento que o TRT está promovendo. O CETRANSITO, logo que ele foi chamado para poder participar, ele abraçou a causa, junto com o SESC, Senat e as empresas. E vamos estar, a partir de agora, também junto nos treinamentos que são feitos constantemente nas empresas, disseminando essa conscientização através das cartilhas e do material do TRT. No bloco de entrevistas, o professor e advogado João Augusto Castro fala sobre o fenômeno do dumping social. Veja a seguir. Na entrevista dessa semana, vamos falar sobre um fenômeno social recorrente, mas que há pouco está recebendo resposta por parte do Judiciário. A prática de dumping social. Ele está relacionado à conduta de empregadores que, ao buscar maiores lucros para suas empresas, desrespeitam continuamente os direitos dos empregados e beneficiam-se perante a concorrência. Para falar sobre o dumping social, estamos recebendo o professor João Augusto Castro. Olá, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Muito obrigado por mais um convite. Nós que agradecemos. Você poderia explicar melhor como e quando acontece o dumping social? Qual o significado dessa terminologia? Sem dúvida. O dumping social é importante esclarecer inicialmente que não há um conceito ainda muito bem delineado do que seja dumping social. Por se tratar de um conceito novo e de uma expressão nova, pelo menos o dumping social, não tem um conceito e nem uma teoria muito bem delineada ainda. Então, agora,
o que se tem de dumping social, e numa tentativa de esclarecer o termo, dumping vem de uma expressão inglesa, dump, que significa esvaziar, jogar fora. A expressão dumping ela é mais corriqueira no âmbito econômico, no âmbito comercial. E ela vem sendo tratada hoje como dumping social, como sendo a conduta corriqueira da empresa de burlar legislação trabalhista para obter uma diminuição dos custos produtivos, tentando assim alcançar uma fatia maior do mercado, aniquilando a concorrência. O dumping está sempre ligado a uma tentativa da empresa de redução de custo no sentido de aniquilar a concorrência. Por isso vem da expressão inglesa dump, de esvaziar, jogar fora. É uma expressão que tem sua origem no campo comercial, mas hoje vem sendo tratada também como dumping social no âmbito trabalhista, não só trabalhista, no âmbito também tributário, e não é uma expressão que tem um contorno exato, inclusive alguma parcela doutrinária nega que exista de fato uma caracterização do dumping social. João Augusto, e de que forma o dumping social gera prejuízo também para toda a sociedade? Sem dúvida. Quando se fala em dumping social, eu não estou buscando imediatamente o prejuízo que é causado ao empregado. É claro que há um prejuízo ao empregado, mas isso é um prejuízo que é buscado nas demandas individuais, enfim. Quando se fala em dumping social, eu estou buscando o dano causado à sociedade, o dano difuso, aquele dano social que eu não consigo estabelecer um contorno muito bem definido dele. Por óbvio, quando a empresa tenta aniquilar a concorrência, ela gera ou tende a gerar um monopólio daquela fatia do mercado. Gerando um monopólio, isso delimita um fechamento de muitos postos de trabalho, fechamento de muitas empresas, consequentemente, redução de oferta de emprego, uma mão de obra ociosa no mercado. Isso, sem dúvida nenhuma, é um dano que a gente não consegue precisar a extensão dele. Por isso, é admitido pela doutrina que aceita o dumping social como uma extensão conceitual de dumping, como sendo um dano social e, portanto, um dano que corresponde a um dano a um direito difuso, não tão somente a um direito individual. E quais são as fraudes mais comuns ao direito do trabalhador que caracterizam o dumping social? Perfeito. Não existe uma fraude específica caracterizadora do dumping social. O dumping social ele é delimitado, pelo menos para a parcela doutrinária que assim entende, delimitado como uma agressão reiterada de direitos trabalhistas em sentido geral. Agora, o que é mais corriqueiro de verificar como sendo geradores de dumping são as agressões reiteradas, horas extras, verificação de horas extras que extrapolam ao limite de 2 horas extras diárias fixadas na lei, a utilização de mão de obra infantil, a não anotação na carteira de trabalho. Então, são os danos mais recorrentes, mas é importante ressaltar que não há um dano específico que seja amoldado à figura do dumping social. É exatamente a verificação constante de danos de qualquer ordem que pode ser caracterizado como um dano social efetivo, um dumping social ou um dumping social trabalhista, como alguns acreditam. E a ausência de legislação para esse fenômeno, ela acaba estimulando a prática reiterada de desrespeito aos direitos trabalhistas? Perfeito. O dumping social realmente não tem uma positivação legal. O dumping social não é conceituado, muito menos as intercorrências no dumping social são verificadas na legislação pátria. Agora, é bem verdade que nós temos um acervo legislativo muito suficiente, no meu entendimento, para coibir o dumping social. À medida que nós temos uma Constituição Federal de 88, que cuida dos direitos sociais, estabelece um rol de quais são os direitos sociais, especifica os direitos do trabalhador. Nós temos uma CLT que, muito embora seja uma legislação de 1943, é uma lei que consegue abraçar os direitos do trabalhador de maneira até de certo ponto moderna. E nós temos uma legislação civil que trata da responsabilização civil de todas as ordens. Nós temos ainda uma legislação que cuida dos dissídios coletivos, das ações coletivas, das ações que envolvem direitos meta-individuais, transindividuais, direitos difusos, coletivos, transindividuais homogêneos, por exemplo, a Lei da Ação Civil Pública. E nós temos um arcabouço legislativo considerável.
Agora, é bem verdade que se houvesse uma lei que principalmente definisse a expressão dumping social, ela traria uma maior clareza na interpretação do Instituto, principalmente no que diz respeito ao conceito, que ainda é muito difuso e muito pouco trabalhado pelos juristas, e principalmente as intercorrências do dumping social. Isso geraria uma necessidade de multa ou seria uma indenização? Então, qual que é o limite dessa indenização? Né? Para evitar, inclusive, essas indenizações difusas, esse empirismo que há hoje nessa fixação das multas. Então, acredito que nós temos legislação suficiente para reparar o dano individual, temos uma legislação genérica na proteção do direito coletivo, mas, de fato, uma legislação que trouxesse uma conceituação específica e uma delineação melhor do dumping social, inclusive se ele existe de fato ou não, seria bem razoável. Agora, João Augusto, se tem esses outros caminhos, quem pode pleitear na Justiça do Trabalho a condenação das empresas que insistem nessa prática? Pois bem, eu acho que aí, nesse ponto que mora um dos principais problemas da matéria. Quem deve buscar a reparação do dano advindo do dumping social? Nós já falamos aqui que o dumping social ele gera uma agressão a um direito difuso, portanto um direito coletivo, um direito social não é possível delimitar qual a extensão desse dano. Imagine que depois que eu fecho uma empresa, as pessoas que são mandadas embora, isso não gera um dano apenas para ela, mas repercute no seio social de uma maneira genérica. Então, o importante aqui é fazer uma divisão. A agressão ao direito individual continua sendo buscada e tendo como parte legítima o próprio empregado. O próprio empregado busca o ressarcimento dos danos que lhes são causados. Então, inclusive os danos morais que essas condutas reiteradas geram, né? Agora, quando isso se transforma num dano social, quando isso extrapola a relação individual do trabalho, essa proteção, essa tutela deve ser buscada por quem tem legitimidade para buscar a proteção de direito difuso. Quem tem essa legitimidade, pelo artigo 129, 3º da Constituição, quem tem essa legitimidade, até pelo artigo 5º da Lei 7347 da Ação Civil Pública, não é o próprio empregado. Quem tem legitimidade para buscar a proteção difusa, a proteção de um direito social, são os legitimados do artigo 5º, em especial o Ministério Público. O Ministério Público, a Defensoria Pública, as pessoas administrativas, enfim. E aí é um ponto importante que o nosso regional, o nosso TRT da 18ª região, ele vem entendendo que os pleitos individuais nesse sentido devem ser extintos por faltar legitimidade ao empregado. O nosso TRT, em decisões reiteradas e já constantes, ele entende que o empregado não é parte legítima para buscar a reparação de um dano que é social. Então, essa legitimação competiria àqueles que já são legitimados pela lei a buscar a reparação dos danos coletivos. Tá ok, obrigada. A gente vai para um pequeno intervalo e daqui a pouco voltamos com o professor João Augusto para falar mais sobre o dumping social. Voltamos aqui no nosso estúdio com o professor João Augusto, estamos falando sobre o dumping social. João Augusto, as decisões sobre o tema começaram a ser proferidas em 2008. Na primeira instância, elas estão sendo mantidas nos tribunais e como a jurisprudência vem julgando essas questões? Importante questionamento. Realmente são decisões recentes, o Instituto é recente, e é importante frisar, Marina, que não é um instituto nosso. Né? O dumping social hoje é matéria na qual a União Europeia vem se debruçando. Então, não é uma novidade nossa, isso não nos pertence individualmente. Agora, realmente as decisões vêm de 2008 para cá, então um tema recente, e os regionais vêm sim confirmando essas decisões. Nós temos uma decisão agora que confirma uma sentença do Regional de Campinas, de novembro, que traz uma condenação expressiva de uma rede varejista grande em razão do dumping social. Essa ação foi manejada pelo Ministério Público, e aí sim a parte legítima para ela, buscou a tutela, e o Regional de Campinas confirma a decisão, impondo uma multa bem expressiva contra a empresa varejista
que burlava a legislação trabalhista de maneira reiterada, pelo menos assim foi entendido. A matéria, quando chega no TST, pelo menos nos casos nos quais eu fui apresentado e tive oportunidade de verificar, a matéria no TST, às vezes que chegou, não teve o seu mérito resolvido, porque entendeu o TST que as decisões dos regionais e as decisões dos juízes singulares trabalhistas não poderiam fixar uma multa nem uma indenização por dumping social sem que a parte tenha requerido isso nas petições iniciais. É muito importante esse tema. O TST, quando julgou no sentido de não abraçar um dumping social, ele não afirmou que não há dumping social, pelo contrário, ele disse que pode haver dumping social, é possível a figura, mas não iria julgar o dumping social nos casos em que foram submetidos à apreciação do TST, justamente porque não houve pedido da parte. E aí, em homenagem ao princípio da congruência, o Poder Judiciário só vai julgar aquilo que foi pedido. Nos casos que foram levados ao TST, não houve pedido, os juízes fixaram uma condenação por dumping social sem pedido expresso da parte. E há necessidade de pedido expresso para que o judiciário se debruce sobre o tema. Inclusive, quando o TST resolveu essa matéria, eu acho que até permite bastante discussão, ele disse que deveria ter o legitimado, o ofendido, buscado, formulando pedido expresso nesse sentido. O ofendido mesmo, será que realmente o ofendido deve buscar essa tutela? Porque o nosso tribunal, o nosso regional entende que não o ofendido, mas aqueles que devem buscar um direito difuso, aqueles que têm legitimação extraordinária para tanto. Então, a matéria mesmo nos tribunais, inclusive nas doutrinas que ainda de maneira parca discutem o tema, não é uma matéria bem delineada, de maneira alguma, o jogo está aberto. Professor, agora a falta de critério uniforme para a fixação de sanções pecuniárias pode resultar em sentenças discrepantes? Sim. Eu acho que, eu entendo que a falta legislativa, ela incide especialmente sobre esse ponto que você me pergunta. Primeiro, com relação àquilo que nós já falamos, com relação a uma conceituação específica da matéria. E segundo, com relação a criar critérios, não é tirar do juiz a equidade. O juiz vai continuar tendo equidade, bom senso, razoabilidade na fixação da condenação por dumping. Não é tirar do juiz a equidade, mas dar para o juiz um lastro, um critério para a fixação de valor, para que você não deixe somente na base do empirismo. Isso repercute em decisões muito conflitantes, em julgados que condenam empresas de mesmo porte, que agrediram mais ou menos da mesma forma a legislação trabalhista. As sentenças muito díspares. Então eu acho que a fixação de um critério em lei, mesmo sem tirar do juiz, é equidade. Eu acho que é importante que o juiz tenha a oportunidade de decidir por equidade esses casos. Com razoabilidade, com ponderação, mas eu acho que o estabelecimento de um critério é importante para evitar essa discrepância de decisões e para dar uma margem eficaz para a fixação desses valores de condenação. Agora, a doutrina tem chamado esses empregadores que praticam o dumping social de delinquente patronal. Sim. É um termo justo para caracterizar as empresas que têm essa prática? Sim, essa expressão, delinquência patronal, é do professor Rodrigo Trindade. Por que eu acho que é importante o trabalho do professor Rodrigo Trindade, e muito invocado depois pelo professor Zé Augusto Pinto? Eu acho importante porque ele define o contorno exato de delinquência patronal. Diferentemente do dumping social, que de fato não tem um contorno muito bem desenhado ainda, a delinquência patronal tem, porque ela é de criação do professor Rodrigo Trindade, e ele define o que é delinquência patronal, como sendo essa verificação constante, essa prática reiterada de agressão de direitos trabalhistas, criando para o empregado uma ofensa a direito de tal monta que a legislação não é capaz de suprir ou de compensar essa agressão. Então, ele define a delinquência patronal voltando ela para a figura do empregado. O professor Rodrigo, assim como o professor José Augusto, eles entendem que o dumping social ele não é uma extensão conceitual do dumping. Entendem que o dumping social, essa agressão, essa afronta de direitos trabalhistas, é na verdade geradora de um dumping, que não perdeu sua significação.
O dumping para esses autores, que no meu entendimento são os que melhores trabalham o tema hoje, continua sendo um dumping com seu sentido comum, de agressão, de tentativa de obter um aniquilamento da concorrência. E pode ter, na esfera trabalhista, um seu fato gerador, mas não tem não é uma extensão conceitual para esses doutrinadores. Então, eu acho que nesse sentido, quando ele define delinquência patronal, é um termo definido, é um termo bem desenhado e é um termo que dá mais segurança jurídica. Tá certo. Professor João Augusto, só para finalizar, o preâmbulo da Organização Internacional do Trabalho preconiza que sem justiça social não há paz. O que fazer para que as empresas atuem com responsabilidade social? Sim. É bem ampla. É bem ampla, é bem ampla. E foge um pouquinho até da esfera trabalhista, né? Isso repercute sobre escolhas políticas do país. Agora, a ética da empresa é uma ética muito diferente da nossa ética. A ética da empresa é buscar incessantemente o lucro. E não há que se tirar isso da empresa. Inclusive, quando se fala na empresa buscando o lucro, na empresa diminuindo custos na sua linha de produção, isso inclusive é louvável. É louvável desde que isso não ofenda direitos mínimos garantidos na Constituição. Talvez uma maneira razoável de tentar homenagear as empresas que têm responsabilidade social é criar um cadastro positivo delas, informando aqueles que vão consumir seus produtos, valorizando essas empresas que têm responsabilidade social. E isso é muito verificado por nós todos que consumimos os produtos. Não é raro a gente, nas redes sociais e nas notícias veiculadas em jornais, nós nos depararmos com algumas empresas que obtêm seus produtos utilizando mão de obra infantil, mão de obra escrava, análoga de escravo. A gente deixa de consumir esses produtos. Eu acho que esse controle nosso é o melhor controle para essas empresas que não verificam essa responsabilidade social. Professor João Augusto, obrigada pela participação aqui no programa. Eu que agradeço pelo convite, muito obrigado. Tá ok. Mais informações sobre o TRT de Goiás você encontra no Facebook e também no Twitter. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.